Então saudamos a todos com a paz de Jesus e esperamos que hoje a mensagem da palavra de Deus chegue ao teu coração da forma como Deus planejou. Você pode abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, o primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 21. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, verso 21 em diante. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, e os versos 21 e 22. E chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Vocês conhecem a história de Eli e os seus 2 filhos, que eram ímpios, mas eram sacerdotes. E um dia eles levaram a arca do concerto junto com eles na batalha. E a arca do concerto foi tomada pelos inimigos. E aconteceu que naquele dia os 2 filhos de Eli foram mortos. Capítulo 4, verso 17, diz assim: então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E demais disto, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E o verso 18: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, da banda da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. Quando a nora dele soube da morte dos 2 filhos, da morte do sogro, e que a arca do concerto tinha sido levada pelos inimigos, vejam agora o verso 20. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas. Ela estava para ter a luz, e teve a luz. E as mulheres que estavam com ela disseram: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. E chamou o menino de Icabô, que quer dizer: foi-se a glória de Israel. A glória de Israel era Deus. E Deus estava ali representado pela arca do concerto. Quando a arca do concerto foi tomada, acabou a glória de Israel. Queridos, quando nós estamos com Deus, existe glória. Quando nós estamos com Deus, existe esperança, existe permanência eterna. Quando vai-se a glória de Deus, nada mais resta. A glória de Deus é a nossa esperança. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, verso 8, abra sua Bíblia, em Isaías capítulo 40, verso 8. Fala sobre a existência humana e como ela é comparada na Bíblia. Isaías capítulo 40 e o verso... Vamos ler a partir do verso 6. Capítulo 40 de Isaías, a partir do verso 6 até o 8. Voz que diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. A vida humana é passageira, como as flores. Agora, na primavera, as flores surgem bonitas, coloridas, cheirosas, mas em poucos dias as pétalas murcham e começam a cair, e não sobra mais nada. A nossa vida é passageira. Nós temos que entender isso, que a nossa vida é de bem poucos dias, bem poucos anos. E quando nós pensamos que a nossa vida é passageira, nós entendemos que temos que buscar alguém que não é passageiro, alguém que é eterno, alguém que permanece para sempre, para que também nós tenhamos permanência eterna. É solene dizer que falta para as coisas terrenas esta virtude de eternidade, esta qualidade de permanecer para sempre. Só Deus
permanece para sempre. Uma realidade dura para nós seres humanos é que tudo tem um começo e tudo tem um fim. Mas nós queremos aquele que não teve princípio e não tem fim. Quando nós nos apegamos àquele que não teve princípio e não tem fim, então nós também teremos eternidade, teremos permanência eterna. É muito desagradável quando nós pensamos que vamos ter somente mais 20 anos de vida. É muito inoportuno quando você pensa que você não vai ter mais do que 30 anos de vida. Porque assim é a vida. A Bíblia diz que aqueles que são mais robustos chegam aos 70 e o que passa de 70 é canseira e enfado. Então, queridos, a nossa vida é muito limitada. E nós temos que pensar, não somente em viver, nós temos que pensar também na morte. Porque quem pensa na morte se prepara para viver. Aqueles que não pensam na morte não estão preparados para viver. Quando você imagina que hoje poderá ser o seu último dia, você vai viver este dia diferente. O que você faria se entendesse que hoje seria o último dia da sua vida? Como é que você viveria esse dia? Como é que você terminaria este dia? Antes de ir para a cama, sabendo que naquela noite você vai morrer. O que você faria antes de dormir? Quem sabe alugaria um filme para assistir? Ou então iria assistir o último capítulo, ou as novelas da Globo, não é? O que você faria se soubesse que hoje seria o seu último dia? De que forma você viveria? Não estaria estudando a palavra de Deus? Não estaria confessando os seus pecados? Não estaria pedindo perdão àqueles que você ofendeu? Pois é assim que nós deveremos viver todos os dias. Mas quem não pensa que pode morrer, não se preocupa em confessar, não se preocupa em declarar a confissão a Jesus Cristo ou declarar o apreço e o carinho para aqueles a quem ama. É desagradável o pensamento que temos de que nossa vida pode durar somente mais poucos anos. Mas isto deve nos levar a pensar. Um dia convidaram um ancião da igreja para fazer o sermão. O pastor não estava. E um membro da igreja trouxe uma visita. Geralmente ele não trazia visita, mas naquele dia ele trouxe visita. Mas o pastor não estava e o ancião veio à frente para pregar. E o ancião pediu para que todos abrissem a Bíblia em Gênesis capítulo 5. E disse, hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 5. Eu convido a todos os que têm Bíblia para que abram a Bíblia em Gênesis capítulo 5. E aquele nosso pregador começou então lendo o que está em Gênesis capítulo 5, verso 1 em diante. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 105 anos, e gerou Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Quenã. E viveu Enos, depois que gerou a Quenã, 815 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E morreu. E morreu, porque cada verso aqui está mencionando que eles geraram filhos e filhas e morreu. O nosso irmão que tinha trazido a sua visita, ele estava frustrado. Ele disse, não é possível, nunca trago uma visita. E hoje eu trouxe, o pastor não está aqui, esse ancião está fazendo um sermão que nem eu estou aguentando ouvir. Se tivesse um buraco para ele enfiar a cabeça, ele enfiaria a cabeça, de vergonha. E o ancião continuou. Pelo jeito ele queria ler o capítulo todo. E ele foi lendo então o verso 12. E viveu Quenã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Quenã, depois que gerou a Maalalel,
840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Quenã 910 anos, e morreu. E viveu Malaléu 75 anos, e gerou a Jared. E viveu Malaléu, depois que gerou a Jared, 830 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malaléu 895 anos, e morreu. E assim foi. Chegou em Matusalém, e viveu Matusalém, verso 25, 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos, e morreu. Quando terminou a leitura, o ancião fez a oração, terminou o sermão. Na volta para casa, aquele irmão não falava nada com a visita. Ele estava arrasado. E de repente a visita quebrou o silêncio e disse: olha, eu tomei uma decisão na minha vida. Depois que eu ouvi aquele sermão, depois que eu ouvi a leitura lá do capítulo 5 de Gênesis, dizendo que essas pessoas viveram 900 anos, 969 anos, e todos morreram e morreram, pela primeira vez na minha vida, eu estou encarando a morte. Eu também vou morrer. Eu tenho que fazer alguma coisa. Nós só tomamos decisões sérias quando nós pensamos que nós podemos morrer. E não podemos deixar para amanhã. Então, queridos, aquela mensagem foi usada por Deus para tocar um coração que não seria tocado de outra forma, mas foi tocado da forma como Deus quis. Queridos, daqui a algumas décadas, os 7 bilhões de seres humanos que vivem na Terra estarão mortos. A maioria deles. Poucas décadas. A Bíblia afirma em Gênesis, aliás em Eclesiastes 3:2, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Existe tempo para nascer, existe tempo para morrer. Eclesiastes 3:2. Só que as pessoas não gostam de pensar na morte. Eles dizem: isto é ser pessimista? Eu digo: ser pessimista, pensar na morte? Ninguém está preparado para viver, senão aquele que estiver preparado para morrer. Você só estará preparado para viver se estiver preparado para morrer. Eu penso na morte todos os dias. Todos os dias, sem exceção. Eu não deixo para fazer nada no dia de amanhã que não me pertence. Então eu tenho que confessar os meus pecados hoje. Eu tenho que pedir perdão hoje. Se eu tenho que escrever a carta para alguém, eu tenho que escrever hoje. Se você, marido, tem que dizer alguma coisa para sua esposa, se desculpar, pedir perdão, tem que ser hoje. Se você, filho, tem que declarar seu amor para com seus pais, isso tem que ser hoje. Se você tem que pedir perdão a um amigo, solucionar um problema de relacionamento que você tem que ser hoje, porque o amanhã não pertence a você. Nós só temos o dia de hoje. Nossa vida é passageira, seca-se como a erva do campo. Vindo o vento, ela se vai. A nossa vida, ela desaparece como a neblina. Quando nasce o sol, derrete. E lá se foi a neblina. A Bíblia diz em Jó capítulo 14, verso 1 e 2. Jó 14, verso 1 e 2. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge como a sombra e não permanece. Mas deve haver alguém que não teve nem princípio e não vai ter fim. Deve haver alguém que poderá dar um bom começo aos começos e um bom fim aos fins. Este alguém é Jesus. Ele é eterno. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega,
Antes dele nada existiu, depois dele nada vai existir. Deus Pai, Filho e Espírito Santo são eternos. O eterno. Este é o significado do tetragrama, que é o nome de Deus na Bíblia. YHWH é o tetragrama, 4 consoantes. YHWH. E o significado é o eu sou. O eu sou significa eterno. O que sempre existiu, incriado, existente por si mesmo. E a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 2, abra sua Bíblia. Na primeira carta de João capítulo 2, e os versos 15 a 17. A primeira carta de João capítulo 2, e os versos 15 a 17. Quando vocês acharem, vamos ler. Primeira carta de João capítulo 2, versos 15 a 17. Aqui lemos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa. A sua concupiscência também passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Existe inerente na natureza humana a vontade de permanecer. A vontade de ser eterno. Mas a Bíblia diz que somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então meu apelo aqui, meu querido irmão, é que você faça a vontade de Deus. A vontade de Deus nos dará permanência eterna. Homens e mulheres que se afastam de Deus e entendem que são passageiros, são efêmeros, eles então procuram fazer coisas que lembrem o nome deles. Então constroem monumentos, constroem palácios, constroem viadutos, constroem praças, constroem castelos, para que o nome deles fique sendo lembrado por séculos e séculos depois que eles se forem. Homens e mulheres que não conhecem a Deus, tentam encontrar uma permanência eterna que não é eterna. Por exemplo, o Filadelfo, lá do Egito, Ptolomeu Filadelfo, ele quis eternizar o seu nome. Então ele programou, ele arquitetou a construção de um farol. Lá no Egito, o farol chamado Pharos. Ele contratou um arquiteto chamado Sóstrato e pediu que o arquiteto desenhasse este farol para que fosse realmente uma das maravilhas do mundo. E este farol se tornou uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ptolomeu Filadelfo pediu para que o arquiteto colocasse o nome dele, do faraó egípcio, bem na frente, de uma forma bem proeminente, onde todos, ao passarem, pudessem ler. Então lá, Sóstratos colocou o nome de Ptolomeu Filadelfo. Só que a fachada, bem visível, era de argamassa. A base do farol era de granito. E então o arquiteto colocou o nome dele na base, no granito, onde quase ninguém via. Mas onde todo mundo passando poderia ler, colocou o nome de Ptolomeu Filadelfo. Com o tempo, a argamassa se desgastou. E o nome de Ptolomeu Filadelfo desapareceu. Mas o nome do arquiteto, Sóstratos, ficou muitos séculos ali na base, no granito. Estava ali gravado. Mas no século XIV houve um grande terremoto e o farol foi destruído. Aí também desapareceu o nome do arquiteto Sóstratos. Em outras palavras, queridos, mesmo que você grave o seu nome em granito, isto vai passar. Porque tudo que o ser humano faz é passageiro, é efêmero. Só Deus tem permanência eterna. Nada que seja feito pelo homem dura para sempre. Unicamente o caráter humano pode durar para sempre, se ele for construído à semelhança do caráter de Jesus. Vocês sabiam que o caráter, ele é a placa da nossa vida, é a placa da vida. É a única coisa que nós vamos levar desta terra. É o caráter construído à semelhança do caráter de Jesus.
Em Isaías 40, verso 8, nós lemos: seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste para sempre. E aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando vocês leem a Bíblia, vocês leem ali sobre um jovem muito bonito chamado Absalão. A Bíblia diz que Absalão era um rapaz, filho do rei Davi, lindo, não havia defeito algum no seu corpo. E você pode ler então no segundo livro de Samuel, capítulo 14. Abra a sua Bíblia. Segundo livro de Samuel, capítulo 14 e o verso 25. Segundo livro de Samuel, capítulo 14 e o verso 25. Segundo livro de Samuel, capítulo 14 e o verso 25. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. E quando tosqueava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosqueava, porquanto muito lhe pesava, e por isto a tosqueava, pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Um homem belo, jovem promissor, mas queridos, a Bíblia diz que ele tinha um caráter péssimo. Tinha beleza física, mas tinha feiura de caráter. Absalão teve 3 filhos. Aí diz no verso 27, também nasceram Absalão 3 filhos e uma filha. Mas provavelmente esses 3 filhos morreram, talvez na infância. Porque quando ele se tornou adulto, Absalão, a Bíblia diz que ele, não tendo filhos, para preservar o seu nome, resolveu construir um monumento, para que o nome dele fosse lembrado. Absalão sabia que ele não teria a vida eterna, porque o caráter dele não correspondia ao caráter de Jesus. A Bíblia diz aqui em 2 Samuel capítulo 13, veja o que ele fez. 2 Samuel capítulo 13, o verso 28. Falando de Absalão, 2 Samuel capítulo 13, verso 28 e 29. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido. Quando o coração de Aminon era irmão de Absalão, estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Aminon, então o matareis. Não temais, porventura não sou eu quem vos ordenou? Esforçai-vos e sede valentes. E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram, cada um no seu mulo, e fugiram. Absalão matou Aminon. Absalão depois se rebelou contra o próprio pai Davi. E Davi fugiu da cidade de Jerusalém. E Absalão violentou todas as concubinas de Davi, em praça pública. Ele tinha um caráter horrível. Ele não estava com Deus. Ele não tinha permanência eterna. Mas para que o nome dele fosse lembrado, ele mandou construir o quê? Um pilar. A Bíblia chama de o pilar de Absalão. Quando nós estivemos em Jerusalém, a Leila e eu, nós pudemos ver este pilar de Absalão. Vamos ler agora 2 Samuel, capítulo 18. 2 Samuel, capítulo 18. Quando você vai a Jerusalém, ali no Vale dos Reis, você vai ver o pilar de Absalão. 2 Samuel, capítulo 18, verso 18. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levantado para si uma coluna que está no Vale do Rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje se chama o pilar de Absalão. Ainda existe. Mas, queridos, ele não vai ter permanência eterna. Porque ele morreu em rebelião contra o próprio pai. Foi morto pelo general Joabe, general de Davi. Permanência eterna é somente para os que amam Jesus. Somente aquele que faz a vontade de Deus tem permanência eterna. Os faraós egípcios tentaram imortalizar o nome deles construindo pirâmides. As pirâmides são famosas hoje no mundo. Todo mundo que vai ao Egito quer visitar as pirâmides do Egito. As pirâmides eram câmaras sepulcrais, onde os faraós deveriam ser enterrados com suas riquezas, com seus escravos,
e alguns até mesmo com as suas esposas. Os faraós tentaram imortalizar o nome construindo gigantescas pirâmides. Mas, queridos, hoje os faraós não são nada mais do que múmias no Museu de Cairo, no Egito. Em Londres, no Museu Britânico, há uma coleção de corpos mumificados, com a pele dura, escura. Quando eu estive visitando o Museu de Londres, ali eu pude ver aquelas múmias, são feias, cor escura, de pele endurecida, olhos encovados, cabelos fibrosos e escassos, e os letreiros dizem que eles são faraós escavados das areias do Egito e retirados de bolorentos receptáculos das pirâmides. Lembrem-se que Moisés poderia estar ali, num destes museus de Cairo ou Museu Britânico, simplesmente como uma múmia. Mas Moisés, ele lançou a sua sorte ao lado de Jesus. Moisés lembrou que somente aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O corpo de Moisés hoje não está ali no museu, mas Moisés está vivo no céu. Quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, com Pedro, Tiago e João, Jesus se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João, e eles viram também ao lado de Jesus, à direita e à esquerda de Jesus, viram ali também Moisés e Elias. Moisés representando os ressuscitados em nome de Jesus, e Elias representando aqueles que vão ser trasladados sem ver a morte. Moisés está vivo. Ele obteve a permanência eterna, porque ele decidiu lançar a sua sorte ao lado de Jesus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, vejam a decisão que Moisés fez. Hebreus capítulo 11, versos 24 a 29. Hebreus capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus, versos 24 a 29. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque ele tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que tentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Moisés ficou firme como vendo o invisível. Ele alcançou a eternidade, porque ele ficou ao lado de Deus, aquele que é eterno. Um pregador metodista na Inglaterra, chamado Taylor, ele tinha 2 filhos. Um queria tornar o nome da família famoso. Falou, eu vou fazer direito e vou me tornar um advogado famoso e todo mundo vai conhecer a minha família através do meu nome. O outro irmão resolveu ser pastor. Resolveu ser missionário. Enquanto um queria tornar o nome da família famoso, o outro procurou tornar o nome de Jesus famoso. Foi ser missionário na China. Chegou ali, naquela terra, plantou ali uma missão, fundou a grande missão do interior da China, que chegou a ter cerca de 1000 missionários que labutavam com base num orçamento mantido completamente pela fé. Esse missionário na China hoje é conhecido no mundo todo como Hudson Taylor. E o irmão dele, que queria ser famoso, é conhecido como sendo o irmão de Hudson Taylor. A fama ficou para aquele que colocou Jesus em primeiro lugar. Sim, queridos, não foi só Hudson Taylor
que colocou Deus em primeiro lugar. Nós temos também Moisés, temos Guilherme Miller, temos Ellen White. Centenas de outras pessoas lançaram a sua sorte ao lado de Jesus. Aquele que é eterno, aquele que dura para sempre. Buscaram o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Meu apelo para você é que você viva plenamente o dia que se chama hoje. Confessando o que tiver que confessar. Lembrando que a nossa vida é passageira, longe de Deus. Mas com Cristo, ela é eterna. Porque a Bíblia diz que quem tem o Filho de Deus, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Ao lado de Jesus, seremos eternos. Vamos viver com o Deus eterno, num novo céu e numa nova terra. Somente Deus pode dar bons começos e bons fins para a nossa vida. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus fique com você. Amém? Amém. Deus seja louvado.